Istambul cheirava a chuva e promessas quebradas. Daphne Arslan desceu do táxi com uma mala pequena e um segredo grande demais para carregar sozinha. 5 anos. 5 anos longe dessa cidade, desse bairro, dessa vida. E ainda assim, quando o vento frio do Bósforo tocou seu rosto, foi como se ela nunca tivesse ido embora. Ela sabia que voltar era um erro. Sabia desde o momento em que comprou a passagem. Sabia quando o avião pousou. Sabia agora, parada na calçada molhada em frente ao apartamento que uma amiga havia emprestado, com o coração na garganta e os olhos fixos no prédio do outro lado da rua. O prédio dele. Não olha, ela disse para si mesma. Não pensa. Não sente. Mas era tarde. Porque a janela do último andar estava iluminada, e a silhueta que se movia atrás do vidro tinha exatamente o formato que ela havia passado 5 anos tentando esquecer. Kaan Doan ainda morava ali. Daphne entrou no apartamento, jogou a mala no chão e foi direto para o banheiro. Deixou a água fria cair sobre o rosto até parar de tremer. Ela não havia voltado por ele. Havia voltado pelo que ele escondia. Pelo que ambos escondiam. Havia voltado porque alguém havia morrido com um segredo que pertencia a ela, e ela precisava recuperá-lo antes que caísse nas mãos erradas. Nas mãos de Kaan. Ela se olhou no espelho. Cabelos negros escorrendo água. Olhos castanhos que viram coisas demais. Uma boca que havia aprendido a não dizer tudo o que sabia. Você consegue, ela pensou. Entra, pega o que é seu, e some. Ele nunca precisa saber que você esteve aqui. Kaan Doan desligou o telefone com uma calma que assustava os homens ao seu redor. Ela chegou, disse Tark, seu braço direito, sem conseguir esconder o nervosismo na voz. O voo pousou às 21 horas. Ela está no apartamento da Selin, do outro lado da rua. Kaan não respondeu imediatamente. Ficou de pé diante da janela panorâmica, copo de uísque na mão, olhos fixos na cidade que lhe pertencia. Ou quase toda ela. Eu sei, disse ele por fim. Você, e sabe? Eu soube quando ela comprou a passagem, Tark. Ele virou o copo lentamente. Eu sempre sei quando Daphne se move. O silêncio que se seguiu era denso. Tark conhecia Kaan há 12 anos. Havia visto esse homem tomar decisões que faziam outros homens perderem o sono. Havia visto ele frio, calculista, implacável. Mas havia uma única coisa que tirava o controle de Kaan Doan. E ela tinha acabado de descer de um táxi. O que você quer que eu faça? Perguntou Tark. Kaan virou-se. No rosto anguloso, com a cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda, não havia nada além de determinação. Nada, disse ele. Ela vai vir até mim. Ela sempre vem. Daphne durou exatamente 36 horas. Ela havia planejado entrar no escritório de advocacia onde o documento estava arquivado, recuperar o envelope, e partir sem cruzar com ninguém que a conhecesse. Simples. Cirúrgico. Seguro. O que ela não havia planejado era o carro preto que bloqueou sua passagem na saída do escritório. Nem o homem encostado nele. Kaan estava diferente. Mais largo nos ombros, mais afiado no olhar. O terno escuro assentava nele como uma segunda pele, e os 5 anos que haviam passado para ela pareciam não ter tocado nele, soltê-lo apenas endurecido, como o fogo endurece o metal. Daphne parou. Não deu um passo para trás. Ela havia prometido a si mesma que nunca mais recuaria diante dele. Kaan. Daphne. A voz era baixa, rouca, perigosa como ela lembrava. Ele não sorriu.
Apenas a olhou da cabeça aos pés, com aquela intensidade que sempre havia feito sentir que ele lia cada pensamento que ela tentava esconder. Você foi fazer compras ou veio buscar o envelope do meme? O sangue gelou nas suas veias. Ele sabia. Claro que sabia. Não sei do que você está falando, disse ela, e odiou o quanto sua voz soou estável quando tudo dentro dela tremia. Kaan se afastou do carro. Cada passo em sua direção era lento, deliberado, como um predador que não precisa correr porque sabe que a presa não tem para onde ir. Ele parou a menos de 1 metro dela, e Daphne sentiu o cheiro familiar de âmbar e perigo que havia marcado sua memória por anos. Você é uma péssima mentirosa, disse ele baixinho. Sempre foi. E você é um homem perigoso. Ela sustentou o olhar. Sempre foi. Algo passou pelo rosto dele. Rápido demais para ela nomear. Mas os olhos escuros não saíram dos dela. Entre no carro, Daphne. Não. Não foi um pedido. O coração dela disparou. Mas o queixo não abaixou. Nada mudou, então. Tudo mudou. Pela primeira vez, algo na voz dele rachou. Apenas por 1 segundo. Exceto o fato de que você voltou. E agora eu não vou deixar você ir de novo. A cobertura de Kaan era exatamente como ela havia deixado. Ou quase. Havia menos flores, menos cor, menos dos pequenos sinais de que uma mulher havia morado ali. Mas a estrutura era a mesma, o sofá escuro, a adega iluminada, a vista absurda de Istambul se espalhando além do vidro como uma promessa que a cidade nunca cumpria completamente. Daphne ficou de pé no centro da sala enquanto Kaan tirava o paletó e jogava sobre a cadeira, como se ela estar ali fosse a coisa mais natural do mundo. Você pode me manter aqui à força, disse ela. Mas não vai conseguir me fazer falar. Não vim conversar sobre o envelope. Ele foi até a adega, tirou 2 copos. Vim conversar sobre nós. Não existe nós, Kaan. Existiu por 4 anos. Ele se virou com os copos na mão, e o olhar que a encontrou não era mais o do homem de negócios, nem o do chefe do submundo que controlava meia Istambul. Era o de Kaan, apenas Kaan, o que ela havia amado sem querer e perdido sem conseguir superar. 4 anos não somem porque você decide atravessar um oceano. Ela não respondeu. Sabia que se abrisse a boca, algo diferente do que planejava sairia. Kaan atravessou a sala devagar. Colocou um dos copos na mesa ao lado dela sem tirar os olhos do seu rosto. Por que você foi embora sem me contar? A voz estava baixa agora, quase sem bordas. O que te assustou tanto? Você, respondeu ela antes de conseguir se deter. O silêncio que se seguiu era elétrico. Kaan estava perto demais. Ela sentia o calor que irradiava dele, via a respiração levemente acelerada que traía a compostura perfeita, e então os dedos dele tocaram o seu rosto, apenas a ponta dos dedos na linha do queixo, se 5 anos de distância desmoronaram como paredes de papel. Então fique com medo, disse ele, a boca quase sobre a dela. Mas não vá embora. E quando os lábios dele encontraram os seus, Daphne Arslan fez a única coisa que havia jurado que não faria. Ela ficou. Não havia decisão. Apenas gravidade. As mãos de Kaan em seu rosto, depois no cabelo, depois descendo pela curva do seu pescoço enquanto o beijo se aprofundava com a urgência de tudo que havia ficado sem ser dito por 5 anos. Daphne pressionou as palmas no peito dele, para afastar, prometeu a si mesma, se sentiu o coração dele batendo tão forte quanto o seu. Ela não o afastou. Kaan, e a voz saiu partida quando ele afastou os lábios apenas o suficiente para olhá-la. Não pensas, disse ele, e era quase uma súplica vinda de um homem que nunca suplicava. Só isso. Só agora.
Ele a conduziu pelo apartamento que havia sido dela tanto quanto dele, e quando a cama os recebeu, não havia mais Istambul, nem segredos, nem os 5 anos que os separavam. Havia apenas as mãos dele aprendendo de novo cada curva que não havia esquecido, e as dela perdidas no cabelo escuro, e a certeza ardente de que alguns amores não se apagam, apenas esperam, feito brasa sob cinza, por alguém que sopre de novo. Kaan a olhou no escuro como se ela fosse a única coisa real num mundo construído de mentiras. Eu não parei, disse ele, com a voz rouca contra seu ombro. Um único dia sequer. Daphne fechou os olhos. Deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Porque ela também não havia parado. E essa era a parte mais perigosa de tudo. A manhã entrou pela janela com o dourado típico de Istambul no outono. Daphne acordou primeiro. Ficou imóvel por um momento, ouvindo a respiração pausada de Kaan ao seu lado, sentindo o braço pesado e protetor sobre sua cintura. Você errou, disse uma voz dentro dela. Você veio buscar o envelope. Não isso. Ela se levantou devagar. Recuperou a roupa do chão sem fazer barulho. E então, porque era Daphne e os segredos sempre pesavam mais que o amor, foi até o escritório dele. O envelope estava na terceira gaveta. Exatamente onde Memen havia dito antes de morrer. Ela o abriu com mãos que não tremiam mais. E o que encontrou dentro fez o chão sumir sob seus pés. Fotografias. Documentos. E uma carta com a letra de sua mãe, morta há 6 anos, endereçada a Kaan Doan. Kaan, se você está lendo isso, é porque eu não consegui te contar pessoalmente. A verdade sobre Daphne não pode morrer comigo. Ela precisa saber quem o pai dela realmente era. E você, mais do que ninguém, precisa saber o que isso significa para os dois. O papel tremeu nas suas mãos. Você não devia ter aberto isso sem mim. Ela se virou. Kaan estava na porta do escritório, sem camisa, cabelos desarrumados, mas com os olhos completamente acordados e sombrios. Você sabia, disse ela. A voz não saiu como acusação. Saiu como dor. Você sabia e ficou 5 anos sem me contar. Eu fiquei 5 anos tentando te proteger. Me proteger ou se proteger? Ele atravessou a sala. Parou diante dela. Tomou o papel das suas mãos com cuidado, como quem pega algo precioso e frágil. As 2 coisas, disse ele, por fim, com uma honestidade que doeu mais do que qualquer mentira. E eu errei. Eu sei que errei. Daphne olhou para o homem que amava, o homem que escondia, o homem que havia passado 5 anos sendo o centro de tudo que ela corria e de tudo que ela desejava. Me conta tudo, disse ela. Agora. Sem filtro. Kaan assentiu. E começou a falar. Semanas depois, numa tarde em que o Bósforo estava cor de cobre, Daphne ficou de pé na varanda da cobertura com uma xícara de chá nas mãos. Ela ainda não havia perdoado tudo. O perdão, ela havia aprendido, não vinha de uma vez, vinha em pedaços, nos momentos em que ele a olhava como se ela fosse o centro de gravidade da vida dele, nos gestos pequenos, nas conversas que agora finalmente chegavam até o fundo. Os braços de Kaan a envolveram por trás. O queixo pousou no topo da sua cabeça. Arrependida de ter voltado? Perguntou ele. Daphne pensou na pergunta com a seriedade que ela merecia. Não, disse ela por fim. Só arrependida de ter demorado tanto. Ele apertou mais. Istambul brilhava lá embaixo, indiferente e gloriosa, cheia dos segredos de quem a habitava. Mas aquele, finalmente, havia sido dito. Kaan abriu a boca. E as palavras que saíram mudaram tudo o que Daphne achava que sabia sobre sua própria vida. O segredo que a mãe havia guardado por décadas.
O motivo pelo qual Kaan havia ficado em silêncio por 5 anos. E a verdade que tornava o amor dos dois muito mais complicado do que qualquer um deles poderia imaginar. Daphne sentiu o chão sumir. Porque o que ela havia encontrado naquele envelope não era apenas uma carta. Era prova de que sua história com Kaan havia sido escrita muito antes de eles se conhecerem. E alguém havia feito de tudo para que ela nunca descobrisse. Mas quem? E por quê? Isso você vai descobrir no próximo episódio. Se você chegou até aqui, você já sabe que precisa ver a continuação. O link do próximo episódio está nos comentários agora. Ativa o sininho, porque quando esse vídeo sair, ele vai primeiro para quem é inscrito. E se você quer saber o segredo da mãe de Daphne antes de todo mundo, inscreve agora. Você não vai querer perder isso.